Aquelas palmadinhas que você dá no pescoço de seu cavalo quando ele faz algo bem, que para você significam bom garoto, é isso aí, não significam quase nada para ele. Na melhor das hipóteses, ele as tolera. Enquanto isso, aquilo que ele realmente adora, aquilo que reduz sua frequência cardíaca quase instantaneamente, é algo que quase nunca lhe oferecemos. Não é culpa sua. Você aprendeu dessa maneira, assim como quase todo mundo. Mas, quando os cientistas começaram a medir aquilo de que um cavalo realmente gosta, a lista não se parecia em nada com o que nós, seres humanos, costumamos fazer. Hoje vou mostrar 7 coisas que seu cavalo adora e que a maioria dos donos nunca faz. Algumas vão surpreender você. 1 ou 2 talvez até façam você se sentir um pouco culpado, já aviso. Mas fique até o final, porque todas as 7 são gratuitas. Nenhuma delas custará um único euro. A de número 7, aquela que quase ninguém pratica, também é a mais fácil de toda a lista. Não exige novas instalações nem mais tempo do que aquele que você já passa com ele. Provavelmente é o gesto que mais se aproxima de dizer "eu amo você" na linguagem dele. Mas para que faça sentido, primeiro você precisa compreender as 6 anteriores. Vamos começar pela base, porque este é o erro que explica quase tudo. Nós, seres humanos, projetamos nos cavalos aquilo que nos traria conforto. Damos abraços, beijos no focinho e palmadinhas fortes e carinhosas, porque essas coisas confortam a nós. O problema é que um cavalo não é uma pessoa pequena com crina. Ele é um animal de presa, profundamente social, que se acalma e se sente bem por meio de coisas muito específicas, quase todas diferentes das nossas. Vivemos ao lado dos cavalos há milhares de anos, montamos neles e trabalhamos junto com eles. Mesmo assim, ainda os tratamos um pouco como gostaríamos que fossem, e não como realmente são. A boa notícia é que compreender isso não exige nenhum talento especial. Você só precisa observar o que a ciência já mediu e mudar alguns hábitos. Portanto, vamos conhecer essas 7 coisas, começando pela mais fácil de corrigir e chegando àquela que quase ninguém faz. Começaremos por uma que você provavelmente está fazendo ao contrário. A primeira coisa que seu cavalo adora é receber coçadas na cernelha, e não palmadinhas. Pense no gesto típico, aquelas batidinhas entusiasmadas no pescoço depois de uma boa montaria. Você faz isso com a melhor das intenções, como se fosse um aplauso. O detalhe é que esse gesto não existe entre os cavalos. Nenhum cavalo dá palmadinhas em outro. O que eles fazem, e muito, é cuidar uns dos outros com os dentes em determinadas regiões do corpo, principalmente quando querem fortalecer a amizade ou se acalmar mutuamente. É aqui que entra um belo estudo da década de 1990, realizado pelas pesquisadoras Claudia Fay e Jeanne de Mazières. Elas observaram cavalos semi-selvagens na região de Camargue, no sul da França, e registraram horas de animais cuidando uns dos outros. Foi assim que identificaram o lugar preferido, a base do pescoço, bem ao redor da cernelha. Depois, imitaram essas coçadas com a mão e mediram o que acontecia no corpo do animal. O resultado foi muito claro. Coçar exatamente aquele ponto reduziu a frequência cardíaca do cavalo. Ele realmente relaxou, tanto no caso dos adultos quanto dos potros. Coçar outras regiões não produziu o mesmo efeito. Acontece que logo abaixo dessa área passa uma parte importante do sistema que regula o estado de calma do animal. Não é magia, é pura anatomia. Pense nisso por um instante. Damos tapinhas nas costas uns dos outros, batemos as mãos e nos parabenizamos com pequenas batidas porque, para um ser humano, tudo isso comunica celebração. O cavalo não possui esse código. Para ele, essas mesmas batidas se parecem mais com pequenos impactos que precisa tolerar do que com um carinho. A coçada, por outro lado, transmite algo que ele compreende desde o nascimento. Fazemos parte da mesma manada, você pode confiar em mim. Mas a melhor parte surgiu com outro grupo, dessa vez da Universidade Nottingham Trent, na Inglaterra, liderado pela pesquisadora Emily Hancock, em 2014. Eles analisaram os cavaleiros da final de adestramento dos Jogos Olímpicos de Londres, pessoas do mais alto nível mundial. Contaram os gestos carinhosos que elas faziam em direção aos cavalos durante a prova. O resultado? Cerca de 350 palmadinhas contra apenas 3 carícias suaves. 350 contra 3. Quando observaram a reação dos cavalos a essas palmadinhas, não viram prazer. Viram animais movimentando as orelhas com inquietação, sacudindo a cabeça e até acelerando o ritmo. Em contrapartida, quando os cavalos recebiam coçadas na cernelha, abaixavam a cabeça, movimentavam o lábio superior
e alguns até tentavam retribuir o cuidado, exatamente como fariam com um amigo de 4 patas. Isso é prazer. É um cavalo dizendo: isso é maravilhoso, não pare. Portanto, passamos décadas agradecendo aos cavalos em uma língua que eles não falam. Da próxima vez, substitua a palmadinha por uma boa coçada na base do pescoço e observe o rosto dele. Você perceberá a diferença em 3 segundos. O segundo ponto é ainda mais contrário à intuição, porque está relacionado a algo que quase sempre tentamos resolver da maneira mais difícil: o medo. A segunda coisa que seu cavalo adora é poder se aproximar sozinho e em seu próprio ritmo daquilo que o assusta. Você conhece a cena. O cavalo para de repente diante de algo novo. Uma lona no chão, uma poça, um guarda-chuva, uma sacola balançando ao vento. O impulso humano, quase automático, é puxar a corda na direção daquilo que o assusta, para que ele perceba que não é nada, que é uma bobagem. Fazemos isso com boas intenções, convencidos de que obrigá-lo a enfrentar tudo de uma vez vai curá-lo. E quase sempre conseguimos o contrário. A pesquisadora dinamarquesa Janne Winter Christensen mediu exatamente isso. Em um estudo com 22 cavalos jovens, um grupo foi conduzido por uma pessoa que os puxava em direção a objetos desconhecidos. O outro permaneceu solto, livre para se aproximar ou não quando quisesse. O que aconteceu? Os cavalos forçados demonstraram muito mais estresse do que aqueles que exploraram por conta própria. Preste atenção, porque esta é a chave. Todos viveram exatamente a mesma situação diante do mesmo objeto estranho, mas alguns pagaram o preço em forma de medo e outros não. Em outro estudo independente, a mesma pesquisadora comparou várias maneiras de ensinar um cavalo a permanecer tranquilo perto de algo assustador. O método mais eficaz de todos? O gradual, passo a passo, permitindo que o cavalo processasse cada nível antes de passar ao seguinte. Nada de exposição brutal, nada de "ele vai ter que aguentar". Isso faz todo o sentido quando paramos para pensar em como o medo funciona em um animal de presa. Ao obrigar seu cavalo a se aproximar de algo que o apavora, você não está ensinando que aquilo é inofensivo. Está ensinando algo muito pior, que justamente quando o perigo aparece, a pessoa em quem confia o empurra em sua direção em vez de protegê-lo. Isso é o oposto da relação que você gostaria de construir com ele. Seu cavalo não precisa que você prove que a lona não morde. Precisa que você permita que ele descubra isso sozinho. Porque a coragem que você impõe desaparece assim que você se distrai, mas a coragem que ele escolhe desenvolver permanece dentro dele para sempre. Dê tempo a ele. Deixe que estenda o pescoço e cheire a distância. Permita que seja ele quem decida dar o passo, e você terá um cavalo muito mais seguro do que aquele que é arrastado à força. Se você chegou até aqui e já está pensando: meu Deus, nunca fiz isso, inscreva-se no canal. Porque é exatamente disso que se trata. Aprender a enxergar seu cavalo como ele enxerga a si mesmo, e não como imaginamos que seja. A terceira coisa que seu cavalo adora é realmente tocar em outros cavalos. Não apenas vê-los de longe, tocá-los. Essa é uma das coisas mais difíceis de ouvir, porque vai contra a forma como muitos estábulos são organizados. Normalmente os cavalos se cumprimentam por cima de uma cerca, vivem em baias individuais ou em piquetes separados, para que não briguem, não se machuquem nem transmitam doenças. Fazemos isso porque acreditamos que seja mais seguro e prático. E supomos que, se conseguem ver uns aos outros à distância, suas necessidades sociais do dia já foram atendidas. Para um cavalo, porém, poder cheirar, tocar e coçar outro cavalo não é apenas um pequeno benefício adicional. É quase uma necessidade física, tão real quanto comer ou beber. A equipe liderada pela pesquisadora Eva Sundergaard demonstrou isso de 2 maneiras muito claras. Primeiro, descobriu que cavalos jovens criados em grupo, com companheiros de verdade ao lado, apresentavam um comportamento melhor durante o treinamento do que os criados sozinhos. Eram mais fáceis de manejar, mais equilibrados e menos reativos. Em seguida, realizaram algo ainda mais revelador. Montaram um experimento em que um cavalo precisava aprender uma tarefa, trabalhar de verdade para executá-la, a fim de receber como recompensa acesso completo a outro cavalo. Não apenas vê-lo através de grades, mas poder tocá-lo. E sabe o que eles fizeram? Aprenderam a tarefa. Estavam dispostos a se esforçar e trabalhar para ter contato físico com um companheiro. Para eles, vale o esforço. Um cavalo que só consegue observar outros por cima da cerca, mas nunca realmente tocá-los, é como se você estivesse em uma festa atrás de um vidro. Vê todo mundo, escuta a música,
mas não consegue se aproximar de ninguém. Está acompanhado e sozinho ao mesmo tempo, uma das formas mais tristes de solidão. Até aqui, vimos 3 coisas que melhoram a vida de seu cavalo. A quarta é diferente, porque não se trata de um pequeno detalhe agradável que pode ser acrescentado ou retirado. É algo que, se você bloquear sem perceber, pode custar muito caro a ele. A quarta coisa que seu cavalo adora e, na verdade, necessita é poder se deitar e dormir de verdade. Quase todo mundo presume a mesma coisa, que os cavalos dormem em pé, tranquilamente, durante toda a noite e pronto. É um dos fatos mais repetidos sobre os cavalos, mas é apenas parcialmente verdadeiro. Em pé, um cavalo tem apenas um sono leve, aquele estado de sonolência no qual permanece parcialmente alerta caso algum perigo apareça. O sono profundo e restaurador, aquele que realmente descansa a mente e o corpo, não pode acontecer enquanto ele está em pé. Para entrar nessa fase, o corpo relaxa totalmente os músculos, a tal ponto que ele não conseguiria permanecer em pé, nem mesmo se quisesse. Portanto, para realmente dormir, um cavalo não tem outra opção além de se deitar. Em condições normais, ele se deita várias vezes ao longo da noite, somando cerca de 1 hora ou um pouco mais de descanso deitado. Quando estão em grupo, também não se deitam todos ao mesmo tempo. Quase sempre um deles permanece em pé, vigiando, enquanto os demais se permitem entrar nesse sono profundo. É exatamente por isso que um cavalo solitário, ou que não confia no ambiente muitas vezes, não se atreve a baixar a guarda. Não há ninguém para vigiá-lo, e por isso seu corpo não permite que ele se desligue completamente. A veterinária Christine Fuchs e sua equipe da Universidade de Munique estudaram profundamente o que acontece quando um cavalo não consegue fazer isso. O que descobriram é um pouco assustador. Um cavalo precisa se deitar para alcançar esse sono profundo, mesmo que seja por apenas cerca de meia hora distribuída ao longo do dia. Se não consegue, seja qual for a razão, porque não há espaço suficiente, a cama é escassa e desconfortável, ele sente medo, algo dói quando se deita, ou está separado de seus companheiros e não se sente seguro o bastante, começa a acumular privação de sono noite após noite. E o que acontece depois? O cavalo exausto tenta dormir em pé, entra involuntariamente naquela fase de relaxamento total que não consegue sustentar e desaba. Ele cai. Às vezes, é apenas um pequeno tropeço, em outras, uma queda repentina no chão. No estudo, mais de 90% dos cavalos que desabaram acabaram sofrendo algum tipo de lesão. A própria pesquisadora admitiu que a quantidade de casos encontrados quando começaram a questionar os donos deixou a equipe chocada. Guarde bem isto, porque é o ponto mais importante de todo o vídeo. Seu cavalo pode ter passado semanas sem dormir adequadamente, e talvez você não faça ideia. Ele não pode contar. Não consegue dizer que não se atreve a deitar naquela baia apertada demais, com aquele ruído constante ao fundo, ou sem o companheiro que o fazia se sentir seguro. A única coisa que pode fazer é se apagar lentamente, pouco a pouco, em silêncio. É por isso que oferecer um lugar onde ele se sinta seguro e confortável o bastante para se deitar por completo não é um luxo de dono indulgente. É simplesmente permitir que durma. E o sono não é opcional para ninguém, nem para ele. A quinta coisa que seu cavalo adora é comer devagar, pouco e várias vezes. Em muitos estábulos, a rotina habitual consiste em 2 grandes refeições por dia, uma pela manhã e outra à noite, com o coxo vazio durante todo o restante do tempo. Para nós, isso faz todo o sentido, porque comemos assim, distribuindo a alimentação em 3 ou 4 refeições, e seguimos a vida. A questão é que o estômago de um cavalo não foi criado para isso, nem de longe. Ele foi feito para receber pequenas quantidades de capim quase continuamente, enquanto o animal mastiga e caminha durante muitas horas do dia. Um cavalo vivendo em liberdade pode passar mais da metade do dia simplesmente pastando, mordida após mordida, quase sem parar. Quando esse ritmo é interrompido, o problema não é apenas o tédio. O estômago, que produz sucos digestivos continuamente à espera de alimento em pequenas quantidades, permanece trabalhando vazio durante horas. É daí que surgem muitos dos desconfortos estomacais que observamos com tanta frequência em cavalos estabulados. O pesquisador Paul McGreevy e sua equipe relacionaram ainda na década de 1990 a maneira como os cavalos são manejados e alimentados ao surgimento daqueles hábitos repetitivos que vemos com tanta frequência nos estábulos: morder a porta da baia, balançar de um lado para o outro e caminhar em círculos sem parar. Um dos fatores que apareciam com maior frequência
era justamente este. Menos alimento fibroso e mais horas com o estômago vazio estavam relacionados a uma maior quantidade desses comportamentos. Em termos simples, um cavalo que consegue mastigar alguma coisa durante quase todo o tempo fica mais tranquilo por dentro e também apresenta menos problemas estomacais. Para ele, mastigar não é apenas comer, é sua forma de se acalmar, sua maneira de administrar o tempo e a atenção. Um coxo vazio por tempo demais é, quase literalmente, ansiedade servida em uma bandeja. O próximo ponto segue a mesma linha, porque se trata de outra coisa que quase sempre retiramos dele por nossa própria conveniência: o movimento. A sexta coisa que seu cavalo adora é se movimentar livremente em seus próprios termos e não apenas fazer o exercício que você determina. A rotina de muitos cavalos vai da baia à pista e da pista de volta à baia. Existe movimento, é claro, mas sempre daquele tipo decidido pelo ser humano. Meia hora de trabalho, uma aula, uma sessão de trabalho na guia. Acreditamos que isso seja movimento suficiente para o dia. O problema é que esse não é o tipo de movimento que o corpo dele pede. Um cavalo em liberdade passa o dia caminhando devagar, quilômetro após quilômetro, quase sem perceber, enquanto procura capim e se desloca de um lugar para outro com seu grupo. Esse fluxo constante de movimento suave faz parte de sua saúde, de suas articulações, de sua digestão, de sua circulação e também de sua mente. Essa mesma linha de pesquisa sobre manejo e vícios de baia aponta na mesma direção. O confinamento, com horas e mais horas parado em um espaço pequeno, está relacionado a mais estresse e comportamentos repetitivos, enquanto o tempo solto e uma vida mais livre reduzem esses problemas. Aqui está a diferença que muitas pessoas não percebem. O movimento que você ordena e aquele que ele escolhe não são a mesma coisa, e um não compete com o outro. Uma hora intensa na pista não elimina seu desejo, nem sua necessidade de caminhar tranquilamente em seu próprio ritmo. As duas coisas se somam, não se substituem. Um cavalo que trotou durante meia hora na pista, mas depois passa 23 horas e meia parado em uma baia, não é um cavalo que se movimentou confortavelmente. É um cavalo que praticou um pouco de esporte e depois ficou preso durante o restante do dia. Seu corpo e sua mente conhecem perfeitamente essa diferença, ainda que os números relacionados ao exercício pareçam fechar no papel. Se você está fazendo as contas mentalmente enquanto me escuta, quantas dessas 6 coisas você realmente oferece? Neste ponto, precisamos ser sinceros por um instante, sem rodeios. Quase ninguém oferece nem sequer metade desta lista. Não porque você seja um mau dono, nem porque não ame seu cavalo. É porque ninguém nos ensina essas coisas e porque as instalações que temos, o tempo que resta depois do trabalho e as rotinas que sempre seguimos muitas vezes pesam muito mais do que a teoria. Eu entendo isso perfeitamente, acredite. Mas existe algo que considero importante dizer, ainda que seja um pouco incômodo. A parte mais difícil de tudo isso é que o cavalo não protesta. Não faz escândalo, não repreende você, nem deixa de comer por tristeza. Ele simplesmente se adapta. Perde um pouco do brilho, apaga-se aos poucos e deixa de esperar determinadas coisas. E então confundimos isso com o fato de ele estar perfeitamente bem. Veja como ele é tranquilo, como é bonzinho, nunca causa problema algum. Às vezes isso é verdade. Às vezes ele é um cavalo feliz e equilibrado. Mas em outras ocasiões, aquele cavalo muito tranquilo que não pede nada não está em paz. É um cavalo que deixou de pedir. E essas duas coisas não são iguais, mesmo que por fora pareçam muito semelhantes. Isso finalmente nos leva à 7ª coisa. Aquela que prometi no início, a mais fácil de todas, que não custa dinheiro, não exige obras nem um estábulo novo. A 7ª coisa que seu cavalo adora é ter você ao lado sem que lhe peça absolutamente nada. Pare e pense nisso por um instante. Toda vez que vai ver seu cavalo, você vai fazer alguma coisa. Montar, escová-lo, tratar uma irritação, treinar, colocá-lo no reboque ou permitir que o veterinário o examine. Sempre existe um plano, uma tarefa, uma agenda. Quase nunca vamos apenas para estar ali, para não fazer nada, para simplesmente lhe fazer companhia. Observe o detalhe, porque é exatamente isso que torna esse gesto especial. Nas outras 6 coisas da lista, o cavalo recebe algo ou precisa tolerar alguma coisa, mesmo que seja agradável. Esta é a única em que ele não precisa executar, obedecer, nem suportar absolutamente nada. Apenas desfrutar de uma companhia tranquila. Acontece que isso, que parece não ser nada,
produz algo mensurável dentro dele. As equipes lideradas pela pesquisadora Chiara Scopa e, mais recentemente, o grupo de Antônio Lanatà demonstraram que o simples contato com uma pessoa conhecida e tranquila altera a forma como o coração de um cavalo bate. Na verdade, ao medirem os dois corações simultaneamente, o do ser humano e o do animal, perceberam que eles podem se sincronizar, quase batendo no mesmo ritmo, quando existe confiança entre os dois. Você não precisa fazer nada de especial. Sua simples presença tranquila ao lado dele já regula seu corpo por dentro. Pense no que isso significa no sentido contrário. Se você chega com pressa, olhando o relógio e com a mente em 1000 lugares, seu cavalo também percebe e absorve essa tensão. Mas se você se senta por perto, relaxa os ombros e simplesmente respira enquanto ele pasta, está lhe dando permissão para liberar a própria tensão. Você nem sequer precisa tocá-lo, basta estar realmente presente, sem agir no piloto automático. Foi por isso que este era o número 7, o mais fácil de toda a lista, o único que é completamente gratuito, aquele que não exige novas instalações, nem uma mudança de rotina, apenas um pouco de seu tempo, sem pressa e sem agenda. E quase certamente é o gesto que mais se aproxima de dizer a seu cavalo que você o ama em uma língua que ele realmente compreende. Porque seu cavalo não precisa que você faça mais coisas por ele. Precisa que de vez em quando você não faça nada ao seu lado, que permaneça, que respire, que deixe o celular e a pressa fora do campo durante algum tempo. Nesse silêncio compartilhado, sem pedir nada em troca, você já está falando a língua dele. E acredite, ele entende você perfeitamente. Quantas dessas 7 coisas você faz? Conte nos comentários. Até o próximo vídeo.